Eu falo mainha, painho, titio. Eu ando de chinelo e tempero o Brasil. Meu T não é mudo, só falo o que deve. Eu já não tenho mais medo do mundo, eu tenho uma raiz que me rege. Eu sou da paz e lhe recebo lá em casa, mas se eu ficar braba, a minha vista logo embaça, porque eu sou parente de Lampião e não aceito conversa torta. De um povo arrochado que não tem quem aguente. O fraco da gente é só cuscuz e farofa. Sempre vai ter quem se deixa levar pelas arisias e ilusões dos salvadores dessa pátria de barões, mas deixa estar, que ser capitão do mato é uma saída dos covardes. Eles só esquecem que igualdade é a única e verdadeira verdade. A gente não volta mais pra senzala, nem pra cozinha, nem pro armário, eu berro bem alto, que é pra você me ouvir. Fascista sangue ruim, caba de peia se saia. Pega o beco daqui. Eu dou nó em pingo d'água, eu belisco azulejo, eu tiro leite de pedra e pra fome seca eu não deito, meu coração apaixonado que só me obriga a dizer que não tem nada nesse mundo que a gente não possa fazer. Eu não quero ser rico e eu lhe digo novamente, eu quero beber, eu quero comer, eu quero ter casa pra morar e paz pra minha gente. Meu povo é forte, meu sotaque é lindo, não mexa comigo, que eu sou nordestino. Eu acho que a gente que cresce no Nordeste cresce muito com esse imaginário, né? Mesmo que não seja uma presença constante na escola ou no cotidiano, mas época de São João é certeza ver um caba vestido de Lampião, uma mulher vestida de Maria Bonita, né? E aí são figuras épicas, como você mesmo falou, né? Adjetivando aí o Guerreiros do Sol. São figuras épicas e são os grandes heróis sertanejos, né? Figuras icônicos, ali próximas, né? Icônicos, absolutamente. Então a gente cresce com essas figuras permeando o nosso imaginário, quanto à bravura, quanto à resistência, né? A mitologia, né, nordestina. Você tinha um preferido, assim? Capitão Virgulino era seu preferido ou tinha? Eu não tinha um preferido, não, mas eu adorava ser chamado de cangaceiro, porque eu, quando menino, que eu brincava com meus primos, amigos, a gente sempre tinha essa brincadeira também, assim. Acho que, é como ela falou, é muito... É da gente, né? Tá encangado na gente, assim, sabe? Não tem como tirar. Mas para você, eu presumo que Maria Bonita fosse uma referência, porque ela é a referência feminina do cangaço. Totalmente. Maria Bonita. E aí, depois, um tempo depois, quando comecei a uma pesquisa pelo cangaço, porque realmente é um tema que muito me interessa, aí eu peguei um amor com Dadá. Dadá, que era Dadá de Corisco. Sim. Rapaz, a história de Dadá é um negócio encantador. Tinha uma coisa de feitiços e coisas assim. Não, vários. O cangaço é completamente místico, né? Isso. Tem o misticismo, tem a bravura e tem aquilo que dizia que Lampião invultava, né? Até por ser naquela terra que o sertão é muito mágico, né? A gente passou um tempo ali e quando você tá ali com aquele sol, com aquela vista, isso já é mágico, já é transformador. Então, acho que, com certeza, deveria ter várias questões ali transformadoras. Vem cá. Como é que foi esse convite? Porque, ao que me consta, é o primeiro protagonista. Eu lembro que Papinha, Rogério Gomes, que é o diretor artístico-geral da novela, ele também queria já trabalhar comigo em alguma coisa. Zé Vilamarim, depois que eu estava fazendo os outros, conversou comigo também, falando, estou pensando em coisas para você. Então, tudo já estava bolando para que eu pudesse estar nesse Guerreiros do Sol. E aí, me chamaram para fazer um self-tape, um teste, uma conversa lá no Projac, lá no Rio. E já deu match de cara, assim, com todo mundo. Eu, Isadora, que estava ali também. Acho que a gente já ficou feliz. Papinha já falou, esse é o Lampião arretado, né? Assim, então a gente já foi comemorando, assim. Então eu fiquei muito feliz. Meu primeiro grande protagonista mesmo. Virgem soberana, livrai-me do inimigo em vosso favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao amor também. Que é um só Deus em três pessoas. Agora, para sempre e por fim. Você teve alguma coisa... Você foi um estrondo em Cangaço Novo do Ali Muritiba.
Tô falando da concorrência sim, tá? Ela existe, mas a gente atropela ela. Não foi um estouro total. Foi por causa do sucesso ou você já tinha te convidado antes? Não, o Cangaço, inclusive, saiu quando... Eu lembro no dia que saiu o cartaz. A gente tava gravando uma cena lá numa feira, todo mundo junto. Chegando da feira, saiu o cartaz, eu já tava no Guerreiros do Sol. O que aconteceu foi o seguinte... Já vestidinha de cangaceira? Já vestidinha de cangaceiro. O que aconteceu foi... Eu tinha feito um teste para a Justiça. E era uma personagem que cantava, que, se eu não me engano, quem fez foi Nanda. Nesse teste, tinha um momento onde eu cantava. O personagem cantava, tinha um momento que eu cantava. Aí fui lá, levei até uma base de uma música de uns amigos meus, um piseiro, para fazer Justiça. E parará, e cantei, não sei o que, quando acabou. E eu, numa desenvoltura que eu nunca tinha colocado para fora, ali, completamente Joelma. Batendo cabelo. Não, batendo cabelo e tal, saí. Eu falei assim, rapaz, mas eu acho que eu não peguei, não. Porque às vezes acontece, né? Você sente, a gente faz assim, eu acho que eu não peguei, não. Mas pelo menos dei tudo de mim. Rapaz, eu acho que deu umas 3 semanas. E aí me ligaram chamando, falando assim, olha, tu sabe tocar sanfona? Eu falei, sei não, mas eu aprendo. Mas, cá, você não toca sanfona, mas você toca tudo. Eu soube que você toca piano, violão, violino, o que mais? Eu aprendi violino, as técnicas de violino de Rabeca para Renascer, que eu realmente toquei. E a sanfona... eu peguei, fiz umas aulas básicas ali. Tem uma coisa de serem as músicas dos anos 20, tem convenções harmônicas, melódicas, que são muito simples. Então, no truque, esse aqui também pegou para aprender junto comigo. Foi. A gente começou a fazer aula junto, foi nosso primeiro encontro. Foi, eu lembro. Foi com fazer Marco aula França, com o Marco França. E é um dos atores que está no Guerreiros do Sol também, maravilhoso. E a gente se encontrando ali, eu super fã dele também. A primeira vez foi a gente no carrinho indo fazer aula de sanfona. E aí Isso antes de ir pro sertão? Isso antes de ir pro sertão. E aí eu peguei, pelo menos assim, é um instrumento muito difícil, mas eu, pelo menos para poder manusear ela de uma maneira que seja realista. Sim. Mas eu agarrei um amor, uma sanfona. Um resfolego de amor. Vem cá, quanto tempo de locação em sertão? Porque locação, cara, é uma outra experiência. Estúdio é legal e tudo, mas viajar sempre pro sertão, ficar gravando... A gente passou uns 2 meses, e meio no sertão, assim. Tipo, direto? Direto. Antes de começar a novela, a gente passou ainda uns 15 a 20 dias naquela pré-preparação, né? A gente foi sentir o sertão com a roupa, com o figurino que a produção liberou pra gente começar a sentir esses cangaceiros na pele, porque o sol lá é de rachar. Não sei, para quem não conhece o sertão, lá é quente, lá é sol de rachar, mas é muito gostoso, é muito bonito, é mágico. Então a gente passou de 15 a uns 20 dias. Qual era a cidade maior perto de vocês? Piranhas, né? Piranhas. Ali à beira do São Francisco, onde morreu o Lampião, né? Que aí você atravessando o riozinho, você chega em Angico, que é onde tem esse cantinho que... Sim, onde foi o próprio... As cabeças foram para Piranhas. Exatamente, exatamente. Quem me falou... dos seus olhos de paisagem foi o Jorge Moura, que escreveu, né? Os olhos dela são uma paisagem. Eu perguntei, de quê? Do Agreste. Eu fui perguntar um negócio para ele, porque ele falou assim, na verdade, é sobre essa guerra de formação do Brasil, que é a guerra dos cangaceiros, e uma história de amor, pelo menos uma história de amor dentro dessa guerra. Mas a história de amor que você vive é daquele amor que não ousa dizer seu nome, pelo menos não ousava. Começa com que Jânia, a personagem de Aline Moraes, ensina a personagem Otília a ler e escrever. E depois vocês aprendem juntas o amor, lição de amor. O que eu quero dizer? Teve cenas calientes entre vocês duas. Teve? Teve. Algumas. Mas também tem uma coisa, Pedro, que a gente... Muito chique chamar ele de Pedro. Eu ia falar isso agora. Por favor. Tô te chamando de Alice, pô. A gente tava ali atrás. Como é que tu vai chamar Bial? Chama de Bial. Vai chamar de Pedro, senhor Bial. Não, pode me chamar de Vossa Excelência. Que Senhor tudo bem. Doutor Excelência Pedro Bial. Saiu natural, Pedro. Viu? Saiu, né? Gostou. Saiu. Que ótimo. Até pareceu natural. Não, e a gente teve uma condução... Que a condução das cenas de intimidade minha com a Aline, qualquer uma, seja de uma transa, ou seja, de um chamego ali delas duas, foi inteiramente conduzida por nós duas. Tinha uma comunhão no set, um respeito, uma coisa que era...
Da mesma forma que as pessoas torciam para Josué e Rosa, as pessoas vibravam enlouquecidamente para que Jânia e Otília ficassem juntas do começo ao fim. Você já teve aulas de tiro mesmo, né? Ou só você aprendeu a fingir que estava atirando? Não, eu já tive aulas de tiro em outros projetos. Sei. Né? E já fui para aqueles estandes de tiro para atirar, para sentir o repuxo da arma, né, natural, para poder fazer o coice, né? Chamado coice, para não ficar falso quando você atira com a arma, né? Então, eu já tive essa experiência para poder colocar porque a arma não dá um coice, ela é um festim, essas armas, né? Não é mais festim hoje em dia, não pode, não. nem festim Nem mais. festim. Hoje em dia, a gente trabalha com armas que são réplicas, Sim. só que elas são réplicas que nem... É como se fosse airsoft, né? Que é um gás que você coloca e só sai o barulho. Né? Então, justamente para evitar qualquer tipo de acidente. Então, é o teu corpo que transmite a violência de um tiro. Mostra aí como é que faz uma expressão corporal. Vai, mostra aí. Você tá aqui, ó. Eita, vai valer o DRT, Tomás. Vai lá, vai. Peraí, você abaixa aí, cuidado, hein? Pessoal, vai rolar o disparo aqui, tá bom? Mas se a arma do cangaço que estava aqui, que é um riflezinho meio pesadinho, o repuxo ele vem direto no ombro. Então, vem aqui, só para te explicar, eles faz a posição da arma, eles faziam mais ou menos isso aqui, ó, para você sentir como se fosse o repuxo. Então, você atirava sentindo esse impacto dele. Entendi. Então, é mais ou menos esse pequeno impacto aqui. Exatamente isso aí. Tomás, faz mais uma, Pô, só desculpa pra aí, aqui. tirei o chapéu do cara. Que legal, cara. Vem cá, o livro, a novela não tem nada a ver necessariamente com o livro. A novela é uma ficção. Mas pegou emprestado esse título desse livro do maior conhecedor de cangaço que tem no Brasil, o querido Frederico Pernambucano de Mello. Pernambucano até no nome. Ele foi o consultor do roteiro também. Em 2018, devia ter repercutido muito mais, mas não repercutiu porque essas coisas no Brasil... Aqui, neste programa que vos fala, foi revelado pelo Frederico Pernambucano de Mello a verdadeira identidade do assassino de Virgulino. Lampião não morre em combate. Lampião morre numa chamada Operação de Comandos que precede o combate em poucos segundos. E aí, o aspirante que levava uma metralhadora alemã moderníssima na época, uma Bergmann 9mm, carregador de 32 tiros, ele pensa em atirar de metralhadora, mas depois ele tinha tomado um grog um pouco, talvez, exagerado, e aí chama o soldado Santos, que portava uma arma excelente para tiro, que é o fuzil Mauser, modelo 1908, tipo ferrolho, e ele, então, manda que o soldado Santos atire em Lampião. E o soldado Santos consegue desfechar o tiro, segundo palavras dele, eu poderia até colocar aspas, de menos de 8 metros. Mas foi esse tiro solteiro que matou Lampião, disparado por Sebastião... Pelo soldado alagoano Sebastião Vieira Sandes, sobrinho neto da baronesa de Água Branca. Esse é Sebastião? Aí, o Sebastião Vieira Sandes, o matador de Lampião é esse aí. Que barato, cara. Vocês conversaram com o Frederico, encheram eles de perguntas, tiveram essa oportunidade? Conversamos com o Frederico e também com o Robério, que também é um outro pesquisador contemporâneo do cangaço, né? Que também anda muito junto com o Frederico. Uma outra fonte que eu fui buscar também, todos nós fomos, é a Adriana Negreiros, que tem um livro maravilhoso, né? Cangaço, sobre Maria Bonita, né? Sexo, Mulheres e Violência, né? Sobre as mulheres ali dentro do cangaço. Mulher do Lira Neto. Isso. Querida Adriana, grande escritora. Escuta... no livro, né, no Guerreiros do Sol mesmo, um aspecto do Frederico, que o Frederico expõe, revela do Lampião, é a vaidade dele, assim, Sim. digamos, usando a caricatura quase feminina. Tanto que o Lampião é um pouco um ícone gay hoje em dia, né? Que ele era um grande alfaiate, exímio alfaiate de cor, costurava muito bem. Gostava de perfume francês. É maravilhoso pensar que o Lampião cheirava perfume francês. Isso é muito bom. Coisa, né? Dissonância cognitiva, né? O seu Josué tem essas vaidades ou coisa parecida? Quais são as vaidades do Josué? Eu aprendi um pouco de aulas de costura, né? De costura com as máquinas antigas, costura à mão também. Aprendi, não sou um grande costureiro hoje, mas assim, aprendi na época para poder fazer alguns pequenos traços na cena, se fosse possível. E tem uma cena que eu dou uns pontos numa roupa de alguém ali, sabe? E depois entrego, assim. Então é muito interessante isso.
e ele se mostrava vaidoso nos anéis. Cada roubo que tinha, cada ação que tinha, ele botava mais anéis. A jabiraca dele, que é um pouco do que a nossa querida Alice está usando aqui. Jabiraca, que palavra mais linda. Bonito, jabiraca, né? Que é esse lenço com os anéis. Assim, ela até veio com essa referência Quanto mais anel, maior a patente, né? Escuta, a primeira vez que vocês trabalham juntos? Primeira vez. Quase várias vezes, né, amigo? Quase várias vezes, mas a primeira vez no set, trabalhando. Não, e ainda com um trabalho desse, indo pro sertão, para essa... Maravilhoso. Essa cultura que gerou vocês como artistas, de uma maneira ou de outra. Alice, depois você emendou em novela, fez Renascer, né? Foi, logo na sequência. E você se esbaldou também, né? Logo na sequência. Pois é, eu saí do Guerreiros do Sol, e aí, de novo, tava almoçando com a Aline... No MG4, aí Marcela Bergamo, oi, tá querendo te fazer um convite. Almoçar no Projac é um perigo, você sai empregado. Sai com emprego, né? E eu exausta, tava tão cansada. Mas queria ir lá, Marcela Bergamo, grande amiga minha, produtora de elenco da Globo, também pernambucana. E aí, eu lembro de Aline falando assim pra mim, você não vai? Eu falei, não, eu vou lá só tomar um café com ela, entender qual que é do papel. Ela fez, amor, quando é que você vai conseguir emendar uma coisa na outra e experimentar essa sensação de ser ultramaratonista de novo? Aproveita que você é nova. Novela não é uma coisa natural, não. Assim como não é natural correr uma ultramaratona. Mas a gente tem que exercitar essa elasticidade emocional que dá pro ator. E eu fiquei naquela, fiz, Aline é sabida, eu vou lá. Aí quando cheguei lá, a Marcela Bergamo olhou pra mim e fez assim, é tu, Irandi? Aí eu falei, onde é que eu assino? Irandi, aí onde é que eu assino? chave, né? Aí foi a chave, aí já fiquei. Que barato. Vamos embora, tia. Acontece que eu não vou. Logo agora que tô tão perto. É de quê? De colher meus frutos. De deixar um pedacinho pra você e pros meus meninos quando eu me for. Pare de falar essas coisas. Não quero nada pra quando você se for, não. Vamos terminar com um texto seu, acho que foi seu, de uns amigos que em 18 bombou na internet. Você declama pra gente? Nossa, tem super. TP. Super. Vai encarar comigo? Não, vai você. É um manifesto nordestino que foi lançado e que teve um grande eco. Parceria minha com o Felipe Toca. Ela é assim, Eu falo maninha, painho, titio. Eu ando de chinelo e tempero o Brasil. Meu T não é mudo, só falo o que deve. Eu já não tenho mais medo do mundo, eu tenho uma raiz que me rege. Eu sou da paz e lhe recebo lá em casa, mas se eu ficar braba, aí a minha vista logo embaça, porque eu sou parente de Lampião e não aceito conversa torta de um povo arrochado que não tem quem aguente. O fraco da gente é só cuscuz e farofa. Sempre vai ter quem se deixa levar pelas arisias e ilusões dos salvadores dessa pátria de barões, mas deixa estar que ser capitão do mato é uma saída dos covardes. Eles só esquecem que igualdade é a única e verdadeira verdade. A gente não volta mais pra senzala, nem pra cozinha, nem pro armário, eu berro bem alto, que é pra você me ouvir. Fascista sangue ruim, caba de peia se saia. Pega o beco daqui. Eu dou nó em pingo d'água, eu belisco azulejo, eu tiro leite de pedra e pra fome seca eu não deito. Meu coração apaixonado que só me obriga a dizer que não tem nada nesse mundo que a gente não possa fazer. Eu não quero ser rico e eu lhe digo novamente, eu quero beber, eu quero comer, eu quero ter casa pra morar e paz pra minha gente. Meu povo é forte, meu sotaque é lindo. Não mexa comigo, que eu sou nordestino. Maravilhosa!